Bom, eu queria começar dizendo, primeiro, da minha satisfação de estar aqui hoje, né? Agradecer o convite que Guilherme fez, todo o esforço do Guilherme para organizar esse evento, né? Agradecer ao museu, na figura do Maurício, por estar recebendo esse evento. E eu subi para cá bem cedo, né? Com medo do trânsito, para não ficar preso em nenhum engarrafamento, e vim conversando com o Fábio, que veio comigo, né, de como hoje em dia recuso muitos convites de coisas que há 10 anos atrás eu iria, mas pela idade, cansaço, excesso de trabalho. Mas quando o Guilherme fez esse convite, eu falei, bom, esse não passa nem pela minha cabeça, recusar um convite para uma homenagem ao professor Ciro. E vou começar explicando no tom que Guilherme iniciou, né, um pouco de por que isso. Já que eu estou aqui falando num púlpito, eu vou começar dando um testemunho, né? Eu fui pensar quando é que eu conheci o professor Ciro. E aí eu pensando, quando será a primeira palestra que eu assisti do Ciro, mas aí eu lembrei de uma coisa e fui procurar lá nas minhas estantes, né? Uma introdução à história, que foi o primeiro livro do professor Ciro que eu li. Mas eu vou dizer mais para vocês que eu só percebi quando eu abri e vi aqui, Marcelo Badaró, março de 1983. Foi o primeiro livro de história que eu comprei quando entrei na universidade. Eu era tão garoto que eu encapava o livro, olha só. Coisa de colegial, né? Eu encapava o livro, está encapado até hoje. E foi a minha primeira leitura importante de história. Eu me formei técnico em mecânica no ensino médio e fui fazer história mais por contraposição, né? Tipo, engenharia não, mas fui fazer história e não sabia bem o que eu estava fazendo ali, tentava ler de tudo, mas não entendia muito do que eu lia. Confesso que no início assim, era difícil entender aquelas coisas. Esse, além de ter sido o primeiro livro de história que eu comprei, foi o primeiro livro de história que eu entendi. Então, eu acho que o meu contato com o Ciro vem do meu início na história como estudante de graduação, no primeiro momento que eu entrei no curso de História. Mas esse contato continuou ao longo do tempo. Na UFRJ, quando eu entrei na UFRJ, eu não sabia nem que existia curso de História em outros lugares, eu entrei só porque eu sabia que era no Largo de São Francisco. E eu, quando fiz o vestibular, escolhi esse porque tinha um ônibus que me deixava direto, o ponto final era lá. Depois que eu comecei a estudar, até tirar o ponto final do ônibus, eu nem isso mais podia dizer que eu mudei também, já não fazia sentido. Mas eu entrei na UFRJ, eu sequer sabia direito que tinha UF, quem era professor, quem tinha mais história, não tinha. Mas eu me lembro muito bem que na época da graduação, eu assisti a algumas palestras do professor Ciro, primeiro como convidado, depois ele no programa de pós-graduação da UFRJ, atuou um tempo como professor visitante, né? E essas palestras eram, em geral, sobre pesquisa em história. Como fazer um projeto de pesquisa, como desenvolver uma pesquisa em história, que era algo para quem estava se formando nos anos 80, né? Ainda como se fosse uma novidade, e poucos professores que eu tive na universidade conseguiam ensinar, né? Teoria e metodologia como o Ciro ensinava. Então eles importavam o Ciro de Niterói para que o Ciro pudesse, né, ensinar um pouco para a gente, mais para os alunos da pós-graduação, mas a gente se enfiava e assistia. Com o tempo eu entendi o que era a Universidade Federal Fluminense, o programa de pós-graduação, e quando eu concluí a graduação, eu prestei a seleção para o mestrado em História na UF. E lógico, assim que eu tive a oportunidade, no primeiro ano ainda, houve uma oferta de uma disciplina de teoria e metodologia da história com o professor Ciro, e eu me inscrevi, né? Feliz da vida, porque agora eu ia ser aluno oficialmente do Ciro. E Guilherme falou da voz grave do Ciro, né? A voz grave do Ciro era uma voz impostada, ele fez curso de impostação vocal, como os locutores de rádio, né? Mas ela era monocórdica, né? E eu era como o Fábio quando foi meu aluno, eu tinha facilidade de dormir em sala de aula. Então, não tanto quanto o Fábio, que foi meu aluno. Mas o que eu fazia era, eu anotava tudo o que o Ciro falava, com uma letrinha pequenininha, eu nem procurei isso.
isso, porque ia me dar muita coceira no nariz, achava, mas eu tenho anotado as minhas notas de aula de quando eu fui aluno do Ciro. E o pessoal pergunta, pô, mas você gosta mesmo da aula, senta na primeira fila, anota tudo. Eu falei, eu gosto da aula, mas eu anoto tudo para não dormir, porque a voz do Ciro me bala, né? E eu anotava tudo para ficar acordado. Bom, essa estratégia se mostrou para mim fundamental, porque quando eu comecei a lecionar no ensino superior, eu recebi uma disciplina de introdução à história para ministrar. E eu tinha livros, lia, estudava e tal, mas nada foi tão importante para mim como professor dessa disciplina no primeiro período que eu lecionei, que aquelas notas de aula das aulas com o Ciro, né? Então, quando em 1991 eu entrei na Universidade Federal Fluminense como professor e passei a ser colega do Ciro, é óbvio que eu não era um colega que se sentia, né, no mesmo patamar que ele. Eu tinha crescido um pouquinho, né, nos últimos anos, né, ali quase 10 anos, tomando o Ciro como a grande referência. E eu passei a partir daí a me referir ao Ciro como o maior historiador acadêmico brasileiro vivo. Que era a melhor forma de tirar, bom, não, mas, sei lá, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque, não, mas o Ciro é da geração acadêmica e tal, esses aí já estão mortos. E agora não tenho mais como usar esses subterfúgios, né? Mas eu continuo considerando o Ciro o maior historiador brasileiro. E vou explicar para vocês por que isso. Bom, o Guilherme já adiantou alguns elementos, Maurício também adiantou aí um elemento da trajetória do Ciro, né? Eu vou recuperar rapidamente só porque eu sou o primeiro a falar e eu vejo que tem muita gente jovem, talvez seja importante ter uma dimensão do que foi a trajetória dele, né? O Ciro, quando optou por ser um professor de história, porque ele tinha a opção de ser um concertista, né, um pianista clássico, ele tinha toda a formação para isso, né? Ele estava fazendo graduação em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, naquela época era chamada de Universidade do Brasil, né? Na Faculdade Nacional de Filosofia, hoje Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, né? Ele fez essa graduação entre 62 e 65. Ele já era, naquela época, um aluno absolutamente brilhante. Há uma peça que eu assisti nos anos 80, na época da redemocratização, chamada Bailei na Curva, e ela tinha uma cena, que era uma cena de sala de aula, de um aluno que questionava o professor. Era um professor de história antiga, um aluno que questionava o conteúdo da aula do professor e tal. Essa cena é inspirada nos diálogos em sala de aula do Ciro com Hermenildo Viana, que era o catedrático de História Antiga na Universidade, na época, na Universidade do Brasil, na FINEFIA, e Hermenildo foi um conhecido alcahuete, né, um dedo duro da ditadura militar, né? O Ciro sempre gostou de História Antiga, mas não podia seguir pelo caminho da História Antiga na UFRJ, porque Hermenildo era uma barreira para isso, né? Não gostava daquele aluno abusado que discutia com ele em sala de aula, menos ainda, né, de um aluno como o Ciro, pela própria referência teórica que o Ciro adota desde cedo nos seus trabalhos, né? Então ele começa a trabalhar com um grupo que era coordenado pela professora Maria da Linhares, catedrática de História Moderna e Contemporânea, que tinha como seu principal assistente o professor Francisco Calazans Falcon, né? E ele vai, através de Falcon, como o Maurício lembrou, lecionar aqui, ainda não era universidade, na Faculdade Católica de Petrópolis, e começa a trabalhar também com Ieda e Falcon na Faculdade Nacional de Filosofia. Mas os tempos eram duros, né? Ele concluiu a graduação em 65 e em 67, aconselhado por Maria Ieda e apadrinhado por ela, que fez os contatos na França, ele saiu do Brasil e foi fazer seu doutorado na França, né? A ideia inicial dele era estudar com Fernando Brodel, mas pela época que ele chegou, ele acaba estudando com Frederico Moreau, que era um especialista em História da América. Ele já chegou com um projeto para estudar a Guiana Francesa, já era um projeto que se encaixava em História da América. Ele acaba estudando sob a supervisão de Moreau, né? Como o Guilherme lembrou aqui, ele conclui esse doutorado em 1971 e ele dá aula em vários países, né? Porque em 1971, quando ele conclui o
sabia que não poderia retornar ao Brasil. A gente vivia a fase mais repressiva da ditadura militar. Professor Ieda, depois de várias prisões, de várias situações, né, de constrangimento político, físico, pessoal, ela se viu obrigada a ir para o exílio, encontra com o Ciro na França, né, e ele sabe que não pode voltar ao Brasil. Então ele aceita trabalhar na América Central, e tem convite de emprego em todo lugar, mas ele acaba caindo na Costa Rica, dá aula no México, circula por várias universidades do mundo, como o Guilherme lembrou, vários países, né, e ele só vai conseguir retornar ao Brasil em 1979, quando ele atua como professor convidado, visitante, no programa de pós-graduação da UF, vai trabalhar na PUC, do Rio também, e depois, como eu disse, ele tem uma experiência como professor visitante também na UFRJ, né, mas ele acaba se estabilizando na Universidade Federal Fluminense, onde ele, junto com a professora Maria de Linhares, funda uma linha de pesquisa no programa de pós-graduação, que é a linha de pesquisa em História Social da Agricultura e da Escravidão, que a gente chamava de linha de História Agrária, né? Essa linha formou gerações aí de pesquisadores, professores, que hoje são algumas das principais referências da historiografia brasileira nos estudos sobre escravidão, sobre história agrária no Brasil, mas Ciro já, em paralelo, conseguiu começar a regularmente ministrar cursos de história antiga na graduação. Quando ele foi incorporado, né, ao corpo permanente da universidade, ele optou por, na graduação, atuar em história antiga. Então, no final dos anos 80, ele consegue realizar o sonho dele de estabelecer uma linha de pesquisa no programa de pós-graduação, que se torna uma área de concentração, né, em história antiga e medieval, né? A partir daí, vocês vão ver, eu sou o mais velho falando aqui hoje, seus orientandos da área de história antiga, não tem Mário Jorge ainda chega aí, mas ele parece mais novo que eu e tal, mas seus orientandos todos são já dessa geração, né, os que vão falar aqui hoje, os que se formaram nessa linha de pesquisa em história antiga e medieval, né? Essa talvez seja a principal contribuição acadêmica do Ciro, na sua trajetória profissional dentro da universidade. Mas, como o Guilherme falou aqui, ele era impressionante como historiador também pela sua capacidade de pesquisa, publicação, difusão do conhecimento, né? Eu fui tentar contar lá no currículo Lattes do Ciro quantos livros ele tinha registrado lá. São 41 livros, né? 32 ele é autor, o coautor, né? Os outros ele é organizador, ou co-organizador, né? Mas isso não deve ser tudo, porque há várias publicações que circularam mimeografadas nos anos 70, até hoje ainda tem um curso que ele deu já no fim da sua trajetória na UF sobre história e antropologia, que circula como se fosse uma apostila, né? Mas que poderia estar publicado, encapado e circular como livro, né? Ele escreveu então muito mais do que isso, além dos mais de uma centena de artigos, capítulos de livros, etc. E isso é difícil de medir também porque o lápis dele é uma bagunça, assim, ele não dava nenhum valor para isso. Eu não sei se há um registro em algum outro lugar, tem um programa de pós-graduação da UF, tem que catar no da UFRJ, e outros que ele foi convidado para essa função de orientador, né, de quantas pessoas ele orientou. No Lattes não tem quase nada, comparado à quantidade de pesquisadores, professores que o Ciro formou, né? E eu acho que levar em conta essa trajetória dele como professor é muito importante, porque eu vou fazer uma primeira provocação com o Ciro, né? Quer dizer, que se a gente olha para esse currículo do Ciro, para essa história dele na universidade, e como o Guilherme falou, para um historiador que foi reconhecido como um historiador marxista, a gente tenderia pejorativamente, né, chamar o Ciro do que jocosamente se chama de um marxista de gabinete, né? Um historiador acadêmico que optou pelo marxismo, né? Ele era, de fato, na figura, no comportamento, um intelectual tipicamente acadêmico. E era comum que ele fizesse críticas a uma história engajada, uma história militante, no sentido de que essa história não podia nunca abdicar dos critérios
científicos, né, da produção do conhecimento em nome da produção de conflitos políticos e tal, no que ele estava absolutamente correto. Né? Mas a primeira provocação que eu queria fazer em relação a isso é que o Ciro era também um historiador militante, né? em vários sentidos. Ainda na época da sua graduação, Ciro foi o presidente do Centro de Estudos Históricos, acho que era assim que se chamava, que era um misto de centro de estudos com o que hoje é considerado um centro acadêmico nas universidades. Uma vez eu fiz um debate com os professores Nilmar Matos, né, e Almir Chaiban. Almir Chaiban foi um colega desde a época de liceu em Niterói do Ciro, né? Os dois estudaram com ele na UFRJ no início dos anos 60, e Almir Chaiban brincou dizendo: olha, a gente montou o movimento estudantil da UFRJ da história, né, no início dos anos 60. E eu, como venho dessa descendência minha turca e tal, eu era o tesoureiro. Mas o presidente era o Ciro. E o Ilmar completou, e era o presidente porque era aquele que tinha o maior respeito entre os estudantes da época, porque era quem tinha conteúdo e ao mesmo tempo não tinha medo politicamente de peitar o Heremildo ou quem quer que fosse. Né? Ciro nessa época era muito próximo dos militantes do PCB, né? Cecília Coimbra, que estudou também nessa época na mesma Faculdade Nacional de Filosofia, e que era militante da juventude do PCB na época, lembra do Ciro como um companheiro de viagem, né? um militante próximo, embora não fosse filiado à organização. E a própria proximidade do Ciro com o marxismo não vem da universidade. Ele já se considerava um marxista quando entrou na universidade, pela relação que ele tinha com, em várias entrevistas ele fala, com o próprio pai, que era um militante comunista que o introduz em leituras marxistas. O pai dele, que era um servidor público ligado ao IAPI, né, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores da Indústria. Então, Ciro foi um dirigente de movimento estudantil, se a gente quiser falar assim, né, mas já com uma concepção de que era preciso disputar a produção do conhecimento na universidade. Então, o Centro de Estudos Históricos publica um boletim. Naquela época não tinha essa profusão de revistas, né? Então, o Centro de Estudos que o Ciro dirigia produz um boletim de história, que é um dos poucos espaços de publicação acadêmica, não só para estudantes, professores publicavam no boletim de história, que ele era o editor. Né? Bom, ele não sai do Brasil exilado, mas, como eu disse, ele também não sai do Brasil só por vontade, ele não consegue voltar para o Brasil quando termina o seu doutorado na França. E é interessante, em algumas narrativas de exilados brasileiros que foram para a França, descobriu outro Ciro. Ele morou, enquanto fez o seu doutorado, na Casa do Brasil, né, na Maison do Brasil, que fica na cidade universitária, na França, eles chamam, onde tem as residências estudantis, né? Prédio imponente, do Le Corbusier, uma arquitetura modernista, um prédio muito bonito e tal. E Ciro já funcionava ali meio que como um coordenador dos estudantes, né? Então, muitos exilados brasileiros falam que ele recebia, ele organizava moradia, acolhia as pessoas, né? E há pouco tempo a revista online, o site Marxismo 21, publicou um dossiê sobre o Ciro, e o dossiê tem um facsímile de um documento do DOPS, né, no final dos anos 60, que fala, entre outras coisas, o seguinte do Ciro, né? Um dos chefes mais exaltados durante as agitações na Casa do Brasil, em Paris, em maio de 68. Bom, quem conviveu com o Ciro não consegue imaginar o Ciro, liderança estudantil do maio de 68 em Paris. E o DOPS sempre exagerava um pouco na caracterização das pessoas. Mas, indiscutivelmente, ele era engajado politicamente naquele momento, em especial no acolhimento aos exilados brasileiros que iam parar em Paris. Né? E por mais que o discurso do Ciro muitas vezes fosse contrário à ideia da história militante e tal, ele nunca abandonou a trincheira que me parece ser a principal de luta dele desde que ele voltou para o Brasil, que era da construção de um ensino universitário de história, né, adequado à formação de professores que fossem também pesquisadores, que fossem capazes de produzir um conhecimento crítico. Né?
ele se engajou em comissões do Ministério da Educação, se desengajou de algumas, denunciando, né, a forma como se tentava dirigir o processo sem garantir autonomia para os professores que estavam participando daquele processo. E eu acho que de todas as obras do Ciro, uma das mais importantes foi ter construído um currículo de graduação, de ensino de graduação de História na Universidade Federal Fluminense, no final dos anos 80 e início dos anos 90, numa discussão ampla que envolveu professores, estudantes, né, em que o princípio, que até hoje ainda não foi derrubado na letra da lei, o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, se traduzia numa proposta, né, de formação do profissional, do historiador, como pesquisador e professor, entendendo que essas duas atividades, no fundo, tinham que ser características, né, formativas de qualquer profissional que exercesse uma delas, mesmo que só exercesse a docência, né, tinha que ser capaz de produzir conhecimento, porque a sala de aula também é um espaço de produção de conhecimento. Mesmo que trabalhasse apenas como pesquisador, tinha que ter a capacidade de difusão, né, que os professores têm, de apresentar didaticamente o que pesquisa. E a gente pode dizer que a principal militância do Ciro era a sala de aula. A gente fala, até publicou mais de 40 livros, centenas de artigos e capítulos. Acho que pouquíssimos textos do Ciro foram publicados sem ter sido antes discutidos em sala de aula com seus estudantes. Uma coisa que eu admirava profundamente no Ciro era o fato de ele levar tão a sério a sala de aula, que ele preparava para cada aula que ele ia dar um texto, também a voz dele mais melódica, né, dava sono, mas ele não lia o texto, não é por isso que dava sono, mas ele tinha um texto preparado para cada aula, onde quando ele precisava citar alguém, ele tinha ali a referência, onde quando ele precisava, né, recorrer, memória, ele não tinha dificuldade com a memória para isso, né, mas quando ele precisava recorrer a alguma coisa mais precisa, né, estava ali a letra do texto, porque ele tinha preparado aquela aula com um texto. Então, os seus livros eram decorrência da sua prática em sala de aula, né. Eu, por isso, sinto saudades do Ciro, não apenas como meu professor, meu colega de trabalho, mas também como uma referência de como pensar, né, o ensino de história hoje, cada vez mais degradado por propostas que querem reduzir novamente a formação do professor à formação de um técnico, de um especialista em manusear, né, tecnologias educacionais. Mas, já não sei quanto tempo eu falei aqui, eu vou conferir, ainda tenho uns 15 minutos. Né? O que eu queria destacar aqui, né, como meu olhar sobre o Ciro hoje, que é diferente do olhar do pessoal de história antiga, do pré-capitalismo geral, que vai discutir aspectos específicos da obra do Ciro, é o caráter polemista do Ciro. Toda a sua produção historiográfica foi marcada por esse caráter de polêmica. E para fazer uma outra provocação com ele, eu diria que só conheço um historiador que tem explicitado tanto a sua vocação polemista quanto o Ciro, né, que é o historiador inglês Edward Thompson. Fábio já riu ali, e quem conhece o Ciro vai achar engraçado uma provocação, porque Ciro era bastante crítico, né, do Thompson. Era dúbio nos textos dele, por exemplo, nas entrevistas, uma entrevista que aparece no Conversas com Historiadores Brasileiros, ele diz, não, Thompson era um bom historiador, mas o problema foi a recepção do Thompson no Brasil, o pessoal da Unicamp, que misturava Thompson com Castoriadis, Thompson falava em classes sociais, Castoriadis é pelo reacionário e tal, mas mais à frente ele vai e diz, não, eu gosto muito da historiografia social inglesa, mas eu era ótimo, não me identifico tanto com Thompson. Mais tarde, essa entrevista foi publicada em 2002, né, o livro. No livro de 2005, o historiador fala de teoria e metodologia, e ele elogia, mas ao mesmo tempo critica o Thompson, né? E quando ele vai discutir cultura, ele diz que prefere trabalhar com Robson e Williams, diz que eu não conheço tanto a obra do Thompson, mas no fundo, quem estava com ele em sala de aula sabe que ele era oralmente um pouco mais crítico do que nos textos, né?
Mas por que eu digo que Ciro Thompson tem muito a ver, né? Tem uma entrevista do Thompson já no final da vida, publicada pelo menos no final da vida dele, em 93, em que pergunta ele sobre, é a última pergunta, é uma entrevista na revista do grupo do Bourdieu, Arthur Chat, e pergunta ao Thompson, mas as polêmicas que você travou ao longo da sua vida, polêmicas muito duras, muitas delas, né? Você se arrepende delas? Aí ele titubeia, ele diz o seguinte: gosto muito de polêmica, ou pelo menos gostava. Aí ele termina assim: não, ela continua a me agradar. O Ciro abre, né? Eu fiz para achar essa citação, eu já estudei Thompson, já escrevi sobre Thompson, fiz uma busca lá no que eu escrevi sobre Thompson, acho que a palavra que mais aparece é polêmica. O Ciro abre esse livro de 2005, né, dizendo o seguinte: minha vida profissional esteve muito marcada por duas polêmicas historiográficas. Eu digo para vocês, é a primeira frase desse livro, um historiador fala sobre metodologia e teoria. Eu digo para vocês, é mentira, porque não foram só duas, foram muitas mais. A vida profissional dele foi marcada por muitas polêmicas. O Ciro era um mister polêmica da historiografia brasileira, né? Mas ele acreditava que as polêmicas eram fundamentais para a produção do conhecimento histórico. E ele nunca compreender, não é bem a expressão, mas ele nunca entendeu bem por que as pessoas reagiam tão mal às polêmicas no Brasil. Né? Ele dizia que essa rejeição da maioria da comunidade de historiadores do Brasil a uma polêmica, né, era provincialismo acadêmico. Né? Na entrevista que eu mencionei, publicada em 2002, ele se referiu a uma das polêmicas que travou, né, eu vou falar dela daqui a pouco, né, dizendo assim: tratava as palavras do Ciro apenas de diferenciação de opinião, de diferença de opinião, o que é saudável e deve acontecer normalmente. No entanto, no Brasil, há certa tendência a personalizar os debates intelectuais e compreendê-los como ataque pessoal ou institucional, ou até como inimizade. Não devia ser assim. E acho que, sinceramente, por mais que às vezes oralmente o tom fosse de ataque pessoal mesmo, de verdade, mas ele não entendia que isso devia ser um motivo de inimizade mesmo, né? E esse é um outro motivo de eu compará-lo com Thompson, né? Thompson se envolveu nessas polêmicas todas, e talvez a mais famosa seja a polêmica contra Althusser, no livro Miséria da Teoria, mas ao longo da trajetória dele, desde os anos 60, ele entrou em um confronto, polêmica por escrito, mais de uma vez com o Perry Anderson, né? E Perry Anderson critica o livro A Miséria da Teoria do Thompson numa obra que agora foi traduzida para o português, não sei exatamente qual é o título dela, mas em português foi traduzida pela Unicamp, publicada, se não me engano, no finalzinho do ano passado, no início desse ano. Mas é uma obra antiga, iníciozinho dos anos 80, né? Chamada Arguments Within English Marxism. Mas quase toda arguments, polêmica, debate com Thompson, né? E quando Thompson morre, o Perry Anderson escreve sobre Thompson e faz um elogio. Tem gente que quando o outro morre escreve e ainda critica, né? Pô, fica quieto, não precisa, mas ele faz um elogio ao Thompson e ele diz: olha, eu não entendia o tom da polêmica dele comigo, porque eu achava que ele exagerava para descaracterizar o meu argumento, e isso me deixava muito irritado, né? E eu respondia no mesmo tom, né? Mas depois eu descobri que a polêmica era um gênero de escrita, né, próprio, em que se exagera às vezes na caracterização do adversário, da polêmica, né? Mas isso faz parte do processo. E em relação ao Thompson, eu aprendi o seguinte: ele não levava para o lado pessoal, porque eu fiquei muito chateado, não encontrava mais com ele. Thompson morava no interior da Inglaterra quando escreveu A Formação da Classe Operária Inglesa, né? Ele se hospedava na casa do Perry Anderson quando ia a algum arquivo em Londres, né? E o Anderson ficou chateado, nunca mais encontrou com ele. Um dia encontrou num bar, né, num pub, e
e o Thompson deu um abraço para ele, abraçou, pagou a bebida para ele, igual o Ciro pagava para os estudantes, né? E ele entendeu ali que não era pessoal. Eu acho que o Ciro não encontrou, né, esse mesmo ambiente no Brasil, né? Não é só um problema brasileiro, em muitos ambientes acadêmicos, né? Isso sempre foi algo que o incomodou, né? Mas eu acho que, se eu digo ainda hoje que o Ciro é, para mim, o maior historiador brasileiro, né, isso tem a ver com essa sua capacidade de produzir conhecimento de maneira crítica, em diálogo com o conhecimento produzido antes dele, né? E acho que a maior contribuição dele, do ponto de vista historiográfico, para quem, como eu, é historiador do Brasil, né, foi, sem dúvida nenhuma, a teoria do modo de produção escravista colonial, né? Ciro não foi o único a escrever sobre isso. Em paralelo, Jacob Boehringer, aqui no Brasil, em condições difíceis, de clandestinidade, também estava caminhando nessa direção, mas, cronologicamente, Ciro já estava expondo ideias nessa direção em 68, né? A tese dele em 71 já contém elementos da discussão do escravismo colonial, e ele já, a partir de 73, está publicando no Brasil, inclusive, capítulos, né, sobre a ideia do escravismo colonial. Essa ideia do modo de produção escravista colonial, ela surge a partir de uma relação polêmica e crítica no interior do marxismo, né, que Ciro acompanha no debate da história antiga, inclusive, né, sobre o modo de produção asiático, sobre a possibilidade de romper, né, com uma lógica esquemática que o marxismo da Terceira Internacional tinha reduzido, né, a uma evolução linear dos modos de produção, como se todos os modos de produção fossem os mesmos em todas as realidades sociais, né, em diferentes regiões do mundo. Então, a partir da discussão sobre o modo de produção asiático, o Ciro também presupõe a sociedade colonial no Brasil tinha relações próprias, não era simplesmente plasmada, né, pelo capitalismo comercial, como se falava, europeu, né? A colônia era uma sociedade própria, então a gente tem que enxergar as relações sociais construídas nessa colônia e a escravidão estava no centro delas. Essa formulação foi feita em polêmica, em debate, contra as teses muito difundidas a partir da obra do Caio Prado Júnior, né, de um sistema colonial, que foram academicamente traduzidas por Fernando Novaes, né? A partir de 1971, Fernando Novaes está publicando sobre o antigo sistema colonial e tal, né? E eu diria que a grande polêmica da historiografia brasileira nos anos 70 para 80 girou em torno, né, do debate entre Ciro e Novaes, principalmente. Havia Boehringer também, ao lado de Ciro, havia toda a escola paulista ao lado de Novaes, né, sobre se a gente entendia o Brasil colonial como uma formação social própria ou, né, como uma extensão do poder metropolitano europeu, português, no caso, né, se a explicação devia se centrar na determinação das relações de produção ou na questão do exclusivo colonial, portanto, no centro mais na circulação de mercadorias, né, todos reivindicando algum nível de marxismo. Eu, como fui aluno do Ciro e, em alguma medida, do Jacob Boehringer também, porque assisti cursos livres dele, quando eu era garoto, né, não faz muito tempo isso, eu não tinha dúvida, tomava meu lado na partida do lado da teoria do modo de produção escravista colonial. Eu não vejo mais nenhuma situação de polêmica historiográfica na historiografia brasileira hoje que envolva esse tipo de tomada de posição, né, que muitos historiadores daquela geração fizeram em torno desse que era o grande debate historiográfico da época, né? Hoje até poderia rever algumas dessas obras com outro olhar, já tem muito mais acúmulo de discussão sobre vários aspectos, mas naquela época, ou você concordava com a escola paulista, como o Ciro dizia, né, com o ecletismo marx-weberiano deles, ou você era um marxista mais raiz, né, não era tão Nutella quanto eles, e concordava com o Ciro, com o Boehringer, né.
Bom, mas o Ciro não respeitava muito também essas alianças, né? Então, pouco tempo depois, Borenda já passa a fazer polêmica contra o Ciro, porque o Ciro lança, né, a discussão sobre a brecha camponesa, a possibilidade de que os trabalhadores escravizados, né, pudessem, em algumas situações, ter nas grandes lavouras produtoras de cana-de-açúcar, em especial, que é o exemplo que ele está usando, pudessem ter áreas para cultivo de subsistência, né, e que às vezes até os levavam a vender mercadorias, gêneros agrícolas como mercadorias no mercado, né. Essa tese irritou profundamente o Borenda, e a gente pode dizer que a polêmica seguinte foi no interior, né, da teoria do modo de produção escravista colonial. Se havia uma brecha, quer dizer, Ciro não estava rompendo com a teoria, né, a ideia da brecha que ele vai buscar no Sidney Lynch, no estudo sobre o Caribe e tal, era uma excepcionalidade no interior das relações de produção dominantes. Mas essa foi a polêmica seguinte, né, interna à própria discussão do modo de produção escravista colonial. E ainda no final dos anos 80, Ciro está diretamente envolvido nas polêmicas sobre a escravidão, nos debates, né, dos 100 anos da Lei Áurea. Né, em 1988, ele faz um balanço bastante crítico da mais recente historiografia da escravidão no Brasil, especialmente dos trabalhos produzidos na Universidade de Campinas. Né. Daí que, quando ele se refere, né, por que tomavam como um ataque institucional, o pessoal, na entrevista de 2002, ele está falando dessa polêmica, que ele foi visto como alguém que atacava a Unicamp. E ele falou, era um debate de ideias, diferença de opinião, né? Mas ele é bastante crítico da historiografia que estava se produzindo, especialmente sobre a abolição, né, em torno de 1988. Né? Ele coordena e publica um capítulo no livro que é justamente de balanço sobre a historiografia da escravidão e da abolição. Acho que é a última polêmica na historiografia brasileira, na qual o Ciro investe muito. Mas acho que, se a gente fizer um balanço sério do que foi a historiografia acadêmica no Brasil, e para falar disso a gente tem que começar nos anos 60, né? Porque antes disso, claro, tinha universidade, tinha ensino de história desde a década de 30 nas universidades, mas uma geração de historiadores acadêmicos brasileiros já só está começando a produzir já nos anos 60. E eu diria que essa foi a principal polêmica da historiografia brasileira até hoje, né? E Ciro é o principal responsável por isso, por uma nova teoria explicativa teoria não no sentido, né, de toda a armação teórica, mas uma nova teoria explicativa para um grande problema da história brasileira, que era a questão da escravidão, do caráter da formação social colonial. Nos anos seguintes, ele se envolve em outras polêmicas que a gente poderia dizer eram essas que ele se refere, né, no início do seu livro, dizendo duas polêmicas historiográficas marcaram minha trajetória acadêmica. São polêmicas no campo teórico metodológico. Né? Muito rapidamente eu vou recuperar, porque senão eu furo o tempo aqui. Né? A primeira delas, importante, que começa ainda no final dos anos 80, início dos anos 90, é o centro dos debates em que o Ciro se envolve mais, é a polêmica contra a chamada nova história, né? A terceira geração da escola do Zanardi, que se botava sempre muito entre aspas, escola, falando tudo que ia falar em vertente, historiográfica francesa do Zanardi. Né? Ciro chega a sua concepção de história muito marcado pelas duas primeiras gerações da escola do Zanardi, o fato de ele ter estudado na França reforça isso, e do encontro dessas duas primeiras gerações com o marxismo. Então, o marxismo do Ciro sempre foi aberto para esse diálogo. Né? Isso tinha a ver com mestres formadores dele, como Pierre Vilar. Ele diz que o tempo que ele passou na França, ele assistia muitos seminários de Pierre Vilar, que era um marxista que dialogava com a escola do Zanardi, Labrousse, né, historiador socialista francês, que participa da escola do Zanardi, o próprio Brodel, Ciro enxergava nesse campo de diálogo. Né? Mas ele entende que a terceira geração, a chamada nova história, é um desvio na trajetória original da escola do Zanardi, um desvio filosoficamente irracionalista, né, mas historiograficamente, né, um desvio que levava à fragmentação do conhecimento histórico e tal. Esse debate
teve um impacto grande no Brasil. Eu diria que as críticas do Ciro moveram muita gente que fazia a chamada história das mentalidades, né, que era a grande onda da nova história, né, moveram essas pessoas numa direção que já estava mais ou menos aberta fora do Brasil, que era da chamada história cultural, né, a lá Roger Chartier, por exemplo, né, e Ciro foi responsável um pouco por ter forçado essa transição no Brasil pela sua verve crítica, né? Mas ele depois vai continuar fazendo polêmica com a chamada história cultural, né? O livro de 2005, que eu já mencionei aqui, do historiador que fala de teoria e metodologia, tem muita polêmica com a nova história cultural, né? Mas isso vinha de antes, né? Isso está presente numa outra frente de debate que ele abre no final dos anos 90, num texto que foi muito lido nas universidades e tal, chamado História e Paradigmas Rivais, que era o primeiro capítulo, o capítulo de abertura, né, da obra que ele coordena junto com Ronaldo Weinfels, né, Domínios da História, depois vai ter um segundo volume, e essa obra é quase que uma referência, né, de manual, com os vários campos do conhecimento, as várias técnicas de pesquisa em história e tal. Né? E ali ele abre uma polêmica contra a concepção pós-moderna, contra o que ele chama de paradigma pós-moderno. Né? Ciro é pioneiro em fazer esse debate na historiografia brasileira, quando o paradigma pós-moderno já está em discussão há algum tempo, principalmente na literatura das ciências sociais de língua inglesa, né? Um pouco também na francesa, mas Ciro é o primeiro a chamar a atenção, né, para as consequências em termos de ruptura com a lógica racionalista que ele valorizava lá desde o debate dos ensaios racionalistas contra a lógica que o formou, né, da historiografia baseada em concepções totalizantes, interpretações que buscavam, né, validade de metodologias científicas de pesquisa. Né? Então ele vai criticar o chamado paradigma pós-moderno a partir de 97, e talvez ele tenha se antecipado no caso brasileiro. Ele já falava, o pós-modernismo já foi superado, mas foi superado na matriz, no sentido do que o Ciro pensava, mas foi muito depois que a gente começou de fato a ter historiadores que reivindicavam o pós-modernismo no Brasil. Ele também foi pioneiro em colocar esse debate, né, e abrir uma frente de polêmica, né, que até hoje faz bastante sentido. Eu queria concluir, para não cansar muito vocês e não atrasar a discussão, para ter tempo para a gente conversar mais depois. Né? Depois de uns 10, 11 anos, eu, esse semestre, comecei eu ministrei de novo o turno de história numa disciplina sobre Antônio Gramsci. Né? Gramsci, pensador marxista, militante revolucionário italiano do Sardo, né, da Sardenha, que, como vocês sabem, foi preso, encarcerado e só foi solto para morrer, né, pelo fascismo italiano no final da década de 20, passou mais de 10 anos no cárcere. Né? E eu relendo o caderno 11 dos escritos carcerários do Gramsci, que é onde ele apresenta a sua concepção do que é a filosofia da praxis, né, que é como o Gramsci chamava o materialismo histórico, o marxismo. Eu me deparei semana passada, relendo alguns trechos, com algo que me inspirou para pensar isso aqui sobre o Ciro. Né? Primeiro, quando o Gramsci explica que, pela tendência que o marxismo, que a filosofia da praxis tinha, de ser uma concepção de mundo crítica e totalizante, né, que deveria informar uma ação social, uma consciência política e social de classes, de sujeitos sociais, né? Diz o Gramsci, a filosofia da praxis só pode ser concebida em forma polêmica, de luta perpétua. Né? Ele está pensando no Marx, né, que não escreveu um tratado de economia política, escreveu uma crítica da economia política, que fez a crítica da filosofia alemã da sua época, fez a crítica dos socialismos da sua época, para poder formular, né, as suas alternativas. Mas o Gramsci também afirma, no mesmo caderno 11, né, que esse caráter tendencialmente polêmico não deve demorar uma regra. Né? E a regra, segundo o Gramsci, é a seguinte: deve-se ser justo com os adversários,
no sentido de que é necessário esforçar-se para compreender o que eles realmente quiseram dizer, e não se fixar maliciosamente nos significados superficiais e imediatos de suas expressões. Isso é válido sempre que o fim seja o de elevar o tom e o nível intelectual dos próprios seguidores. E, claro, a história que o Ciro ensinava, que ele produzia, era uma história militante, nesse sentido que o Gramsci está definindo aqui, a filosofia da praxe, no sentido de que seu objetivo é construir uma visão de mundo totalizante, unitária e crítica. Né? Isso só pode ser feito em polêmica, isso só pode ser feito em crítica permanente a outras concepções. Isso caracterizava o Ciro. Mas essa ideia, né, de que o intuito da filosofia da praxe é elevar o nível, né, dos seus seguidores, que a gente pode traduzir muito bem para a prática militante do Ciro em sala de aula, de elevar o nível dos seus estudantes. Isso só era possível se ele fosse capaz, e ele sempre foi, né, de respeitar o adversário, como o Gramsci está dizendo aqui, ou seja, de ler a fundo, a partir das fontes, a partir do original, né, os autores que ele estava criticando. Uma prática que não é a mais comum no ensino universitário. Né? Então, Ciro foi um crítico, um polemista, mas sempre a partir de um conhecimento, a gente pode dizer, sem problemas de estar exagerando, né, enciclopédico do que produziam aqueles que ele se levantava nas polêmicas, né, contra ele. Bem como das referências, né, que às vezes esses autores com os quais ele polemizava apresentavam, ou não sabiam, né, mas estavam repetindo, né, ocultavam ou mesmo indiretamente repetiam. O intuito do Ciro sempre foi esse, de elevar o nível dos seus estudantes para interpretar o mundo, mas também para mudar esse mundo. Né? Nos tempos sombrios, né, que a gente atravessa, eu espero que a gente continue aprendendo com o Ciro Cardoso. Né? Obrigado a vocês pelo convite, pela paciência. Obrigado, Marcelo.